você já chegou nesta aula, você já andou bastante no curso de Eletrônica Digital. E se você parasse para perguntar para mim quais são os conteúdos mais importantes, eu diria para você que vimos a parte de álgebra de Boolean e de portas lógicas, mas um dos conteúdos mais importantes que nós veremos, que será uma ferramenta que você vai usar toda a vida se você for trabalhar com eletrônica digital, será mapa de Carnot. E para entender mapa de Carnot, você precisa entender a parte de formas canônicas de expressões lógicas. Nesta aula nós vamos ver a forma canônica de soma de produto, e que envolve os mintermos, e na próxima aula nós veremos a forma canônica de produtos de soma, que envolve maxtermos. E para entender mapa de Carnot, que é uma ferramenta excepcional em eletrônica digital, e você vai querer abandonar completamente a forma como você reduz através de aplicação de postulado, teorema, propriedades de álgebra de Boolean, você vai ver que com mapa de Carnot vai tornar as coisas bem mais rápidas, eficientes e vai conseguir reduzir de fato a expressão em um nível irredutível. E para você entender a parte de mapa de Carnot, você precisa entender de maneira concisa e sólida na sua cabeça a parte de formas canônicas. Então esta aula é bastante importante e a próxima também. E quando entrarmos na parte de mapa de Carnot, você dominando esses dois conteúdos, você vai entender como é que funcionam os mecanismos facilmente para fazer as aplicações futuras do mapa de Carnot, beleza? E aí, podemos começar? Como eu havia falado, nós vamos começar a falar sobre as formas canônicas das expressões lógicas. E a primeira forma canônica que a gente vai abordar aqui é a forma de soma de produtos. A forma de soma de produtos, ela é representada através da soma dos mintermos. E o que são esses mintermos, né? Esses mintermos, eles são elementos de produtos entre as variáveis lógicas, barradas ou não, em que elas representam todas as variáveis da função. Eu coloquei um exemplo aqui de duas funções em que uma está expressa na forma canônica de soma de produtos e a outra não está. Então aqui você tem a primeira função, essa função 1 aqui, é uma função de três variáveis lógicas, A, B e C. E repare que mintermos são elementos de produtos. Repare aqui, você tem o produto aqui que a gente está falando, seria o I lógico, entende? Aqui você tem A e B e C. Repare que este elemento aqui, ele está fazendo um AND com todas as variáveis lógicas, por isso esse nome produto. Ele é um elemento de produto, é como se fosse A vezes B barrado vezes C. Mas lembra que eu pedi para você fazer essa analogia, mas não entenda a operação I como multiplicação. Você pode fazer essa analogia, mas não é a mesma operação, já que a gente está trabalhando com variáveis lógicas, não é verdade? Então aqui você tem um elemento, isso aqui é um mintermo. Então esse elemento aqui, vou pegar o da ponta para ficar mais tranquilo. Isso aqui é um mintermo. Na verdade todos eles são mintermos, né? Por quê? Ele é um elemento de produto que possui todas as variáveis da função, sendo elas barradas ou não. Então isto é um mintermo, isto é um mintermo e isto é um mintermo. E aqui você tá percebendo que nessa configuração aqui de mintermos, você tem a soma dos produtos. Então você tem um ou lógico entre as variáveis passando por i lógico aqui, né? Por isso que faz essa analogia de soma e produto. É a soma dos elementos de produtos contendo todas as variáveis lógicas, elas estando barradas ou não. Isso vai depender de cada função, claro, vai modificar para cada função. Então, esta primeira função aqui, ela está na forma de soma de produtos. Repare que esta segunda função aqui, ela não está na forma de soma de produtos. Por quê? Repare que é uma função de três variáveis, mas os elementos da função não contêm todas as variáveis lógicas da função. Repare que este elemento aqui, ele só contém duas variáveis lógicas. A função é de três variáveis e só contém duas. E precisa estar fazendo produto, lembra? São elementos de produtos. Essa composição aqui, ela, apesar de ter todas as variáveis lógicas, né, A, B e C, estando barradas ou não está na forma de elementos de produtos.
você está vendo aqui que tem uma soma ou lógico e um ilógico com esse bloco. Então, esta função aqui, ela não está na forma de soma de produto, ou forma SP. Beleza? Então, a principal diferença é a função na forma de soma de produtos, que é uma forma canônica, ela deve ser composta por mintermos. E esses mintermos, eles devem estar fazendo um processo de ou lógico ou soma entre eles. Beleza? Os elementos de produto são os mintermos e eles envolvem todas as variáveis lógicas, estando elas barradas ou não, mas cada elemento, cada mintermo, ele precisa ter as variáveis lógicas fazendo o ilógico. Beleza? Uma coisa importante aqui é sobre a notação dos mintermos. Quando você vai representar mintermos, a sua variável normal, por exemplo, essa variável A aqui, sem a barra em cima, ela recebe o valor de 1. E o seu complemento, ou seja, o A barra, ou qualquer variável barrada, por exemplo, esse B barra aqui, ele vai receber a representação de 0. Então eu coloquei aqui para a gente criar uma tabelinha, como seria o código do mintermo para esta variável, para esses três mintermos, né? E como seria a representação dele. Então, nesse caso aqui, o código do mintermo, lembre-se que eu falei aqui, variável vai ser 1 e uma variável complementar será 0. Então aqui eu vou ter um código 101, porque aqui eu tenho A, B barra C. Então se o A não está barrado, ele tem a variável associada a ele de 1. E aqui o B está barrado, ele vai ter a variável associada a 0. Aqui eu vou ter 0, 1, 1. E aqui eu terei 0, 1, 0. Então, qual é a representação dele? A gente faz a representação do mintermo através do decimal que ele representa. Então, este binário aqui, ele representa qual número decimal? Então, eu vou representar por um M minúsculo, e isso aqui é o número 5. Então, isso é o mintermo 5. Este número aqui em binário, ele em decimal é 3. Então, este é o mintermo 3. E este número aqui é o mintermo 2. Então, a forma de você representar esta função aqui, se eu pegar a função 1, esta função 1 aqui, A, B, C, que ela é igual a AB barra C, ou A barra BC, ou A barra BC barra. Essa função ela pode ser escrita como o mintermo 5 somado, ou fazendo o lógico, né? Com mintermo 3 ou mintermo 2. Ou você ainda pode representar de outra forma. É um somatório dos mintermos 5, 3 e 2. Ou você pode colocar na ordem aí 2, 3 e 5. Beleza? Então, basicamente, você tem essa forma de representar uma função na forma canônica de soma de produtos. Só um adendo também aqui, uma observação. Se você tivesse, por exemplo, essa variável lógica aí, A, B, C, e fosse igual, por exemplo, a AB barrado C ou ABC, esta função aqui ela não está na forma de soma de produtos, beleza? Por quê? Porque aqui você tem duas variáveis barradas. E para representar na forma de mintermos, as variáveis elas têm que estar sendo representadas ou do jeito normal, a variável sem um complemento, ou a variável complementar. E nunca as duas efetuando uma operação de complemento. Tranquilo? Então, esta função ela não está na forma de soma e produto. Beleza? Outro ponto importante que vale salientar é como a forma canônica ela se reflete na tabela da verdade de uma expressão lógica. E a gente vai ver que isso vai ser um grande aliado da gente na hora de implementar, por exemplo, a ferramenta do mapa de Carnot. Então aqui a gente tem a função que a gente estava trabalhando antes, né? A função que eu escrevi com os mintermos, né? Lembra que é essa função aqui, eu só organizei aqui, 2, 3 e 5, e eu coloquei as variáveis e os seus mintermos aqui da expressão lógica. Como é que a gente constrói a tabela da verdade? Não sei se você lembra em algumas aulas anteriores, eu mostrei para você como a gente pode construir sem ter que substituir cada elemento
para poder verificar aqui 8 casos, fazer f de 00, f de 001, f de 010, para tentar encontrar as saídas de cada uma. A gente viu lá na álgebra de Boolean, né, que 1 ou qualquer coisa, isso aqui lhe daria 1, não é verdade? Então, quando essa função lógica aqui ela vai ser igual a 1? Repare que como na forma de soma de produtos, você está pegando elementos de produtos e está somando com eles, está fazendo um ou lógico com eles, o que acontece? Se um desse elemento de produto for igual a 1, a sua função vai ser igual a 1, concorda? Porque você vai ter um elemento desse aqui, se por exemplo, esse elemento aqui, ele for igual a 1, você vai ter um ou, aqui pode ser qualquer coisa que pode dar, e aqui pode ser qualquer coisa que pode dar. Isso aqui vale dar 1. Se for esse caso, você vai ter qualquer coisa aqui, ou 1, ou qualquer coisa. Beleza? E se for esse caso aqui que for igual a 1, você vai ter qualquer coisa aqui, ou qualquer coisa que pode gerar disso, ou 1. E isso vai lhe dar 1. Lembre-se bem, o 1, quando ele faz um ou lógico com qualquer coisa em um sistema digital, o resultado dessa operação vai ser igual a 1. Então, quando este elemento aqui vai ser igual a 1? Quando o meu A for igual a 0, o B for igual a 1 e o C for igual a 0, concorda? Se eu pegar esse elemento aqui, como ele é uma operação de AND lógico, se o meu A for igual a 0, o B for igual a 1 e o C for igual a 0, o que acontece? Você vai ter 0 barrado, 1, 0 barrado. Isso aqui vai me dar 1 e 1 e 1, que será igual a 1. Então, eu vou procurar aqui na minha tabela onde eu tenho A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. É isso mesmo. Pensei que eu estava confundindo alguma coisa aqui. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. Então, é nesse ponto aqui. Ó. Vou até grafar aqui. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 0. Então, aqui a sua função será igual a 1. Outro ponto. Quando este elemento aqui vai ser igual a 1? Quando A for igual a 0, B for igual a 1 e C for igual a 1. A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1. Então, você tem aqui, ó, este elemento aqui. Então, aqui a função é igual a 1. E quando este elemento aqui vai ser igual a 1? Quando A for igual a 0, quando A for igual a 1, B for igual a 0 e C for igual a 1. Então, vou procurar A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. É este ponto, para este caso aqui, né? Então, aqui eu vou ter igual a 1. E para os outros casos, Emanuel, o que é que vai acontecer? Para os outros casos, você vai ter 0. Porque repare que, para nenhum outro caso aqui, por exemplo, A igual a 0, B igual a 0 e C igual a 0, ele vai gerar 1 aqui. Repare que se eu tiver A igual a 0, eu já mato esse aqui. Se eu tenho C igual a 0, eu já mato esse. E se eu tenho B igual a 0, eu já mato esse aqui. Então, para todos os outros casos, você vai ter igual a 0. E aí é que está o que a gente obtém de conclusão daqui. Ó. Se eu colocar aqui do lado os meus mintermos, eu tenho que aqui é o mintermo 0, mintermo 1, mintermo 2, mintermo 3, mintermo 4, aqui é o 5, aqui é o mintermo 6 e aqui é o mintermo 7. Repare onde os mintermos são iguais a 1. Onde a saída da função é igual a 1, né? Repare que é justamente aonde o seu mintermo compõe a função, concorda? Então, para um mintermo 2, um mintermo 3 e um mintermo 5, você obteve a saída da função igual a 1. Então, o que é que a gente pode concluir daí? Se uma função tiver em forma canônica, em soma de produtos, a gente vai ver outra forma na próxima aula, mas se ela tiver na forma de soma de produtos, lembre-se bem, tem que ter os mintermos e tem que estar na forma de soma de produtos. As saídas vão ser iguais a 1 da função para os mintermos dessa função. Então, as saídas aqui foram iguais a 1 para justamente os mintermos da função. Mintermo 2, mintermo 3, o 5, as saídas foram iguais a 1, que são justamente os mintermos da função que você está trabalhando.
Ou seja, se você tivesse qualquer outra função, vamos supor uma função f aqui, ABC, fosse formada pelos mintermos 0, 1, 3 e 4. Isso aqui você iria escrever. Mintermo 0, quem seria? A barra, B barra, C barra. Quem é o mintermo 1? A barra, B barra, C. Quem é o mintermo 3? A barra, B, C. E quem é o mintermo 4? A, B barra, C barra. Lembre-se que você está associando os mintermos através daquela representação, né? Lembra dessa representação aqui, ó? Lembre dessa variável e do código. Aí você consegue associar. Então, onde essa função aqui vai ser igual a 1? Exatamente nesses pontos dos mintermos. Então, se eu quisesse colocar aqui, vamos supor, vou chamar essa função de função 2, beleza? Vou traçar um risco aqui e eu vou colocar aqui minha função 2. Então, aonde as saídas da função seria igual a 1? Para os mintermos. Qual é o mintermo que eu tenho aqui? 0. Aqui vai ser 1. Para o mintermo 1. Para o mintermo 3. E para o mintermo 4. Para as outras saídas, você vai ter uma função igual a 0. Tranquilo? É uma coisa que não é difícil quando você entende o conceito do mintermo. E isso vai auxiliar bastante a gente lá quando formos abordar mapa de Carnot, beleza? Vamos aqui para os destaques dessa aula, que é uma das aulas mais importantes do curso de Eletrônica Digital. A forma canônica de soma de produtos, ela é composta por elementos de produtos, que são chamados mintermos, e esses mintermos eles contêm todas as variáveis lógicas da função que você está representando, sendo elas barradas ou não. Atente que uma função lógica, uma expressão lógica, ela pode conter vários mintermos. E a gente viu a representação de como você pode codificar esse mintermo, representá-lo em um código ou representá-lo na forma do M minúsculo seguido do mintermo, não é verdade? E o que é mais importante também é que vimos que a saída da tabela da verdade para uma função que é escrita, ou para uma expressão lógica que é escrita em função dos mintermos, a saída dessa expressão lógica ela vai ser sempre igual a 1, aonde você tem os mintermos que formam a função. Beleza? Se você não entendeu essa parte de mintermos, eu sugiro que você reassista essa aula. É essencial. E eu não estou mentindo não, você tem que entender esse conceito de mintermo de forma canônica, para quando chegar na parte de mapa de Carnot, você vai ver que a gente vai usar bastante mintermo. E vai usar também às vezes max termos, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Então, se você tiver alguma dúvida, reassista a aula, por favor, porque a gente precisa desse conteúdo mais à frente. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Não tenha medo, nem tenha vergonha. Mande mensagem para mim. Escreva neste fórum. Eu terei um enorme prazer em responder. Eu quero que você aprenda o conteúdo, tranquilo? Então, não tenha vergonha. Não se encabule. É normal a pessoa ter dúvida, principalmente quando você está estudando um assunto novo. Então, teve qualquer dúvida? Coloca lá, envia a mensagem. Emanuel, estou com dúvida na parte de mintermo. Tem como você me tirar essa dúvida? Que não está entendendo? Me explique, me diga qual é a sua dúvida que eu responderei. Beleza? Vejo vocês agora na próxima aula. Até mais.